A lenda do castelo de Montinhoso. Vera Krijanowski pelo espírito J.W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. Final. 3 dias depois a cidade afundava-se em virtude de um abalo sísmico. Milhares de seus habitantes foram sepultados sob as rochas. Outros milhares morreram de fome, impossibilitados de fugir. Balarama calou-se. A parede nublada entrou em agitação, empalideceu e desapareceu. Durante minutos permaneceu Rothschild imóvel em sua cadeira, entregue aos seus pensamentos. De repente ergueu-se e agradeceu cordialmente ao sábio o haver-lhe, não apenas relatado, mas também mostrado a sua história. Balarama apertou-lhe a mão e conduziu-o ao laboratório. Aí deu ao barão uma bebida reconfortante. Beba-a, disse Mitra, meu antigo rei. Rothschild esvaziou a taça e sentiu-se melhor. Denominaste-me vosso antigo rei. Vivestes, também vós, nesse tempo, venerável Balarama. Sim, mas isso não é fato de importância. Dize-me, não queres ver o local em que a Disquimitra caiu presa do dragão? A sua figura pétrea se conserva até hoje. Se eu quero, seria uma imerecida graça permitir-me ver essa figura. Redarguiu o barão com impaciência, diante do que Sir Gerald e Balarama riram, trocando um olhar. O sábio conduziu os 3 através das ruas da cidade morta ao templo, que se encontrava próximo dos muros do contorno. Aí acenderam archotes. Os 3 homens se aproximaram do nicho onde, em outros tempos, forte grade de ferro recurvada corria. Singular grupo ocupava o espaço compreendido ali. Completamente ereto, estava o dragão, em grandeza realmente antediluviana. Com a cauda, prende a um homem esbelto, cuja cabeça caía para trás. Nos seus traços fisionômicos desenhava-se um horrível pavor. Comovido, Rothschild contemplou esse momento more do seu pecaminoso passado. O rei indiano tinha a mesma semelhança que Paulo de Montinhoso retratava em Paweł Borisovich. Rothschild exprimiu o seu pesar por não poder fotografar ou desenhar o grupo de pedra. Balarama disse-lhe então que Sir Gerald, em uma anterior visita, trouxera consigo uma máquina fotográfica e que lhe permitiria utilizar-se do aparelho para bater uma chapa. Satisfeito, o barão agradeceu-lhe e, na companhia de Tonilin, pôs-se a trabalhar. Alguns trechos das ruas da cidade morta, bem como o palácio e o templo, ficaram gravados nas chapas fotográficas. Num dos dias seguintes, à refeição, Rothschild referiu-se a um dos acontecimentos de Montinhoso, e falou do terrível veneno pelo qual Dina encontrara a morte. Acentuou a semelhança notada entre os efeitos desse veneno com o empregado pelo feiticeiro Majawarna e perguntou como um segredo como aquele se mantivera através dos milênios. Os filhos de Majawarna e de Dewak conheciam a composição desse veneno, que, aliás, não é desconhecido dos iniciados. Explicou Balarama. Mais tarde, os sucessores desse feiticeiro, foram obrigados, por circunstâncias várias, a se transferirem para a Europa, onde caíram numa ramificação de ciganos. Conforme reza a tradição, o chefe da família era obrigado a transmitir o segredo da poção à mulher mais inteligente da família. Desta forma, finalmente, Yolanda chegou ao conhecimento do segredo. Era, entretanto, a própria Dewak que, em virtude da lei da peregrinação das almas, devia encontrar a Disquimitra em seu caminho. 2 dias depois, Sir Gerald comunicava a seus discípulos que era tempo de regressarem à casa. Ambos não se mostraram satisfeitos com a notícia, uma vez que se tinham aprofundado em vários trabalhos interessantes. Exprimiram ao venerável Balarama os seus mais veementes agradecimentos pela amável colhida e pelas lições que lhes dera. Ao lado de Balarama, havia uma caixa de sândalo polido, artisticamente entalhada. O ancião abraçou Paweł, abençoou-o e disse-lhe, apontando para a caixa: leva esta lembrança da cidade morta, tua antiga residência, ó rei. Encontrarás nela alguns objetos que te pertenceram, assim como as joias que deste a Bauane no dia do casamento. Entrega-lhe essas joias em nome do velho Balarama. Mas, onde encontrar Bauane? Perguntou Rothschild duvidando. Encontrá-las em tua casa. Não a reconhecestes? Deus meu, Valéria!
Parece-me, realmente, que tenha semelhança com Bauane. Fico meio tonto diante disso tudo, venerável Balarama. Pauel levou a mão à testa e seguiu o ancião. Algumas horas mais tarde saíram por detrás da estátua do pagode, do templo antigo, para o ar livre. Em seguida atravessaram o salão por sobre as suas almofadas e tapeçarias. Algum tempo depois encontravam-se na residência de Sir Gerald. O barão ardia de impaciência por abrir a caixa. Findo o jantar, não se conteve. Alçando a tampa da caixa, contemplou ofuscado o seu conteúdo. Ali dormia a maravilhosa taça de ouro, na qual bebera vinho na casa de Balarama, um anel de rubi com inscrições enigmáticas, talvez o escudo de Adisquimitra, um diadema em ouro guarnecido de pedras preciosas, e que vira sobre a cabeça de Adisquimitra, e, finalmente, um punhal com cabo de ouro, a lâmina recoberta de sinais cabalísticos. Esse punhal é o mais valioso dos presentes, disse Sir Gerald contemplando os sinais. Não é apenas um objeto custoso, mas igualmente uma arma mágica e poderosa. Explicar-te-ei mais tarde, como deverás utilizá-la. As joias para a transformada Bauane, hoje Valéria, eram obras-primas de ourivesaria. Um diadema largo, colares, 4 braceletes e um cinto. Tudo isso guarnecido de safiras, esmeraldas e brilhantes de incalculável valor. Rothschild já de há muito não se sentia tão satisfeito. Com uma diligência inflamada, pôs-se a comparar os sucessos do longínquo passado com os de posteriores séculos, traçando paralelos. Essa ocupação absorveu-o totalmente, e fê-lo esquecer quase que completamente as cartas que recebera da Europa e que não lera ainda. Uma carta volumosa, de Lolo, foi afastada para um lado, a fim de ser apreciada após a sobremesa. Em primeiro lugar leu as cartas que tratavam de assuntos financeiros. Seu advogado escrevia-lhe que, numa viagem de inspeção pelas suas propriedades, encontrara grandes desordens, necessitando a presença imediata do proprietário. Zangado pegou o barão a carta de Lolo, e rompeu nervosamente o envelope. Uma maravilhosa aquarela lhe caiu ao colo. Representava um menino de cerca de 4 anos. Perplexo fitou Rothschild essa pintura e embebeu-se na contemplação do menino trajado de veludo com gola de renda. Mas quando, inesperadamente leu este nome, Boris Borisovich, uma onda de sangue quente subiu-lhe ao rosto. Tinha, pois, um filho, e Valéria nunca escrevera a respeito. Ousara, então, ocultar-lhe a existência da criança. Uma ira indivisível apoderou-se dele. Ergueu-se de um salto e pôs-se a andar inquieto de um lado para outro. Tranquiliza-te, amigo, há de, então, toda e qualquer notícia inesperada levar-te a essa agitação. Observou Sir Gerald sorridente. Pauel parou de repente, como que banhado de água fria, e um rubor de vergonha lhe veio ao rosto. Tendes razão, mestre. Continuo ainda facilmente irascível, mas, afigurai-vos. Eu tenho um filho e Valéria nem sequer julga necessário dar-me conhecimento disso. Parece-me um motivo forte, concordo. Não foi bonito da parte dela. Mas como tu mesmo não pudeste chegar à lembrança de que esse sucesso, afinal tão natural, podia se dar. Se tivesses perguntado, terias também recebido resposta. Já de há muito o sabia, mas não quis envolver-me em assuntos de família. Disse Sir Gerald. Com algum esforço acalmou-se Rothschild. Sir Gerald tinha, afinal, razão. Porque ele mesmo não tivera essa lembrança. Tornou da carta de Lolo, que era, afinal, a sua única amiga na Europa, e pôs-se a lê-la. Querido Pauel, escrevia, se te envio hoje o retrato de Boris, o faço quebrando um juramento que Valéria me impôs. Mas não podia calar-me por mais tempo, e deixar-te na ignorância de um acontecimento importante. Espero e confio que não me trairás. 7 meses e meio depois da tua partida, nascia o menino. A vida de Valéria estava presa por um fio. As suas inesgotáveis lágrimas eram-lhe perigosas. Finalmente Deus se apiedou dela e se restabeleceu. Nunca vi, confesso francamente, uma criança mais linda que o teu filhinho. É até mais bonito que o meu Kouja.
Boris se parece inacreditavelmente contigo e se tornará mais tarde, provavelmente, um ídolo das mulheres, como foi seu pai. Às vezes me interrogo, a quem é que Valeria ama, nele? Boris ou Powell? Mas não posso saber. Quanto a isso, ela é e será sempre uma esfinge. No final da carta, Lolo exprimiu a esperança de que ele voltasse para casa em breve, pois que os 5 anos já estavam a findar. Como post-scriptum, acrescentava que a aquarela era obra de Valéria. Comovido, Rothschild contemplou o retrato do filho. A semelhante trez entre ambos era inegável. Os mesmos olhos grandes, escuros, a boca rosada que já parecia algo orgulhosa, o mesmo cabelo negro. Agora compreendia o motivo por que Valéria não quisera divorciar-se. A criança representava uma aliança entre eles, que não ousava quebrar. Nessa noite, o barão não conseguiu dormir. Sempre e sempre surgia-lhe a imagem da esposa à vista. A criança, a qual ela dera vida, atraía-o como um ímã. Apesar disso, prosseguiu com os trabalhos costumeiros. Experimentava-se então no domínio dos elementos, e aprende a dirigi-las. Trabalhava igualmente na transmissão do pensamento à distância, e aperfeiçoava-se no conhecimento do mundo astral. Trabalhava corajosamente, e apenas nas horas vagas lembrava-se da pátria distante. Alguns meses depois, estavam Sir Gerald e seus discípulos, como de costume, à noite, no terraço, quando se voltou para Rothschild. Amigo Paulo, penso que podes, aos poucos, lembrares da tua viagem de regresso. Trabalhaste com tanta obstinação, que não importa ficares aqui mais 3 ou 4 meses. Recomendo-te que te vás preparando para essa longa viagem. Rothschild empalideceu. A comunicação de Sir Gerald vinha-lhe inesperadamente, e a sensação de um profundo desgosto o acometeu quando se lembrou de que teria de abandonar a tranquilidade e a paz daqueles lugares. Se me expulsais, ordenai quando devo embarcar. Eu não te expulso, meu querido e bom amigo. Se possível fosse, eu te conservaria aqui para sempre. Todo ser tem, porém, o seu destino e a sua designação que, grande ou pequena, tem que cumprir. Teu dever e tua missão é ser esposo de tua esposa, pai de teu filho, administrador inteligente da fortuna que te foi confiada. A ti está reservado experimentar lá fora, no mundo para o qual vais voltar, as tuas forças, a fim de que venças, se fores capaz, as tuas fraquezas, o egoísmo, a prepotência, a cólera, a paixão desordenada. Do contrário, serás de novo dominado e vitimado por elas. Abre-se diante de ti um campo vastíssimo, em todos os sentidos, para as tuas atividades. Faço menção, para exemplificar, a aplicação de tuas rendas. É triste, mas é verdade, que justamente os ricos fazem menos pelos que necessitam do que aqueles que pequenos haveres dispõem. Tu és rico, e teu dever é auxiliar aqueles que necessitarem de auxílio. Não julgues mesquinhamente em relação à pobreza. Pois que há um juízo que muito acima de tua opinião e que julgará severamente os procedimentos de cada um. Se um infeliz, em necessidade, ergue as mãos a Deus, suplicando auxílio, tem direito a isso. Um cenário talvez muito maior para o trabalho santificante, oferece-te a sociedade em que viverás. O mundo se esboroa, física e moralmente. Onde desaparece a crença, ganha força e estende-se o desenfreamento dos costumes. Os homens se envergonham de serem bons. Uma literatura despudorada glorifica o pecado e o crime, incita os instintos animalescos e produz um surto epidêmico, que estimula o suicídio, o assassinato, a loucura e outros males. E nessa massa cega e grosseira, irrefletida e corrompida, o conhecimento que aqui adquiriste atrairá como uma luz todas aquelas pessoas que não se puderam entender com o mal, e tu lhes aparecerás, como o apoio da tranquilidade, da paz e da renovação. Sê paciente e indulgente, refreia a tua ira, não te excites, e sobretudo não olhes com desprezo aqueles que te não compreendem. Não quero negar que a luta com um homem tolo é muito mais difícil do que com um inteligente. Mas, em compensação, o primeiro trabalho é muito mais honroso para um ser superior. Incansavelmente deverás descobrir a sede da ira e semear o bem, sem atender à maledicência ou à reprovação.
As enfermidades da alma são muito mais difíceis de curar do que as do corpo, mas tanto maior é o merecimento se alcançar sucesso. Quando alguém se sente realmente puro, não tem que temer contágios, e pode adentrar no meio dos indivíduos mais corrompidos, material e moralmente. Creio ter te explicado claramente como enfrentar a luta com o mal. E espero ver, no futuro, somente vitórias tuas. Meu mestre, se pudesses me amparar com os teus conselhos. Mas estarás longe de mim e eu estarei tão somente entregue a mim mesmo. Disse Rothschild tristemente. A distância é uma noção limitada, meu filho. Prometo-te não perder o contato contigo, para que sempre possas te dirigir a mim. Esta conversação fizera uma grande impressão em Rothschild e começou desde logo os preparativos da viagem, embora muito a contragosto se retirasse dali. Temia o mundo e tudo quanto aí poderia encontrar, e também não tinha nenhum interesse pelos sucessos que se davam fora de sua atual paragem. Os jornais, ele apenas os lia às vezes, e em grandes intervalos. Também a lembrança de como o receberia Valéria o intranquilizava. Estava convencido de que dependeria talvez de uma grande paciência, indulgência e amor, para reconciliar-se com ela. Tinha, ao menos, um aliado em seu filhinho, para quem se sentia atraído, embora previsse que o aguardavam coisas graves. Depois de ter fixado definitivamente o tempo de seu regresso à Europa, escreveu uma carta a Lolo, a Valéria e ao advogado, pondo todos ao corrente da sua próxima chegada. O mais difícil lhe fora a carta de Valéria, que somente escrevera depois de longa e madura cogitação. 2 dias antes da partida, Sir Gerald o convidou a ir ao seu laboratório. Quero dar-te as últimas instruções, meu filho, e ao mesmo tempo entregar-te alguns objetos que serão úteis. Isto, como vês, é um livro. As folhas deste livro são feitas de finíssimas placas de ouro e prata e cobre, ornadas de madreperolas escuras e claras. Os sinais sobre estas folhas são fórmulas mágicas, com o auxílio das quais podes governar a força dos elementos. Antes de lançares mão deles, lê as páginas correspondentes e certifica-te de que nada esqueces. Provavelmente, logo estarás em condições de precisar manter uma luta com os elementos, pois eles geralmente se lançam sobre aqueles que podem dominá-los. Mas uma vez rechaçados, fogem do iniciado. Neste caderno escrevi tudo quanto aqui aprendeste para que os fatos não fujam à tua memória, bem como as regras pelas quais deverás viver. Nesta caixa negra, encontrarás um arsenal completo de objetos mágicos, que te bastarão para um longo tempo. Além de ti, ninguém mais deverá entrar em contato com esta caixa. Neste recipiente menor, finalmente, encontrarás ervas medicinais, bálsamos, pomadas, etc. Já te expliquei o seu emprego e tudo isto é o meu presente de despedida para ti, meu querido discípulo e amigo. O barão mostrava-se comovido. Agradeceu a Sir Gerald com palavras tocantes. Então tomou da caixa e quis retirar-se, mas foi contido pelo mago que lhe entregou ainda um estojo de couro. É uma surpresa para ti. Quando tiveres chegado à tua casa, põe este estojo de couro num lugar escuro e bem oculto, de sorte que ninguém o veja. E quando tiveres, algum dia, necessidade premente de nos ver aqui, abre a tampa, lê as instruções e procede de acordo. E eu estarei em condições de palestrar contigo, meu mestre? Perguntou Rothschild admirado. Sim, mas não abras o estojo antes de tê-lo colocado em seu lugar permanente. Capítulo 15. A volta ao lar. Chegara o dia da partida de Powell da Índia. Tony Lin, que ainda pretendia ficar ali por algum tempo, quis acompanhar o amigo até o ponto de embarque. Tinham resolvido, para abreviar a viagem, se utilizar da estrada de ferro até o porto marítimo. Com os olhos rasos de lágrimas, diante de Sir Gerald, Rothschild agradeceu a bondade e o amor de que se tinha feito objeto, rogando-lhe que não o esquecesse. Profundamente tocado, Sir Gerald abraçou o discípulo, abençoando-o. Alcançaste o amor e a minha proteção para sempre. Eles te acompanharão por toda parte, e os laços que se estabeleceram entre nós não se romperão, nunca mais. Regressa com alegria e mostra-te digno do teu saber. Todo ser salvo,
física ou moralmente por ti, ser-me um presente valioso e a melhor recompensa recolhida pelo meu trabalho. A bordo, o barão recolheu-se ao canto mais escuro do tombadilho e meditou sobre a sua vida. Podia permanecer assim por horas, a olhar para o céu ou para as ondas, esquecido de tudo quanto o rodeava. Muitas vezes, porém, descia à cabina, tomava o livro de folhas metálicas e procurava nele os capítulos que versavam sobre os elementos. Absorvia-se em si mesmo, que não notava o interesse com que o olhavam os outros passageiros. Especialmente as senhoras pareciam não perdoar o seu modo distante e arredio. Muitas desejavam ardentemente iniciar relações de cortesia com aquele homem interessante, porém, silencioso e indiferente de tudo, que sempre as afastava do seu caminho. Os primeiros dias da viagem marítima decorreram calmos e sem mau tempo. Certa manhã, entretanto, Rothschild notou que o comandante estudava, cheio de cuidados, o céu. Voltando-se para um senhor idoso, que o acompanhava, murmurou: temo que, durante a noite, venhamos a enfrentar tempestades. É preciso estar alerta. Powell guardou essas palavras e desceu imediatamente ao seu camarote, onde leu as fórmulas relacionadas à questão. Tomou um gole de uma essência fortalecedora e friccionou o corpo com uma pomada. Deitou-se então para dormir, desejoso de estar bem disposto no momento necessário. E em sonhos julgou ouvir a voz de Sir Gerald que se curvava sobre ele. Levanta-te e sê corajoso, o teu barco corre grande perigo, que deverás afastar, para salvar muitas vidas. Não te esqueças das minhas instruções, pois esta é a tua primeira ação independente. Coragem. Rothschild despertou supondo ter ouvido, de fato, a voz de seu mestre, mas teve de convencer-se que sonhara. O mar agitado, porém, que jogava o barco de um lado para o outro, fê-lo erguer-se logo. Não sentia o menor receio, ao contrário, sentia-se calmo e feliz. Ia por o seu saber a serviço dos seus semelhantes. Julgou sentir a mão firme e quente de Sir Gerald na sua e parecia que seu mestre estava consigo. Saiu da cabina para verificar o que se passava. Quase todas as portas estavam abertas e dos camarotes partiam gritos de mulheres aflitas, choro de crianças e gemidos. Os homens tinham se reunido no refeitório e confabulavam sobre as medidas a serem tomadas. A agitação do mar aumentava de tal maneira, que precisava segurar-se com as duas mãos, para não cair. Caía uma terrível tempestade cortada de ininterruptos raios. O céu negro como azeviche, só os coriscos manchavam, iluminando as altas montanhas de ondas que lavavam o tombadilho. Mais uma vez Powell julgou sentir a mão de Sir Gerald, e não quis perder mais tempo. No camarote, tirou da caixa uma corrente negra com uma estrela metálica, em cujo centro havia um mecanismo. As rodinhas moviam-se com velocidade quase que imperceptível e difundiam um aroma embriagante. Essa corrente ele a pôs no pescoço, colocando a estrela sobre o peito nu. Juntando vários pós ao óleo, formou 4 bolinhas que dispôs sobre um prato de ouro. Em cada uma das bolinhas, fez uma cava, que preencheu com um pedaço de cânfora e aquela massa verde, resinosa, que vira nas tripeças da cidade morta. Acendeu a mistura e ainda retirou da caixa um pequeno arco e 4 flechas apropriadas e colocou no dedo um anel que prende a pedra lilás e brilhante. Prosternou-se em seguida, orou e voltou ao convés. O fluido que lhe parecia ser a mão de Sir Gerald, conduzia-o com presteza. O navio estava sendo erguido com violência crescente, arrojado entre os abismos das ondas. As paredes de bordo, rangiam ao embate da massa aquática, em todas as suas juntas, e pareciam não poder resistir por mais tempo ao ímpeto desses golpes. Iam ceder a qualquer momento. O tombadilho era lavado, constantemente pelas ondas que envolviam o barco. Tudo quanto não estava pregado ou bem amarrado já tinha sido levado pelas águas. Com grande esforço, Rothschild alcançou a proa do navio. Ninguém o havia notado e ele julgava estar completamente a sós sobre o tombadilho quando se inclinou para os 4 pontos cardeais e, atirando de cada vez uma das bolas inflamadas ao mar, recitava fórmulas mágicas.
Em seguida invocou o nome dos espíritos aos quais os elementos eram submissos e suplicou-lhes que aplacassem a tempestade e salvassem o barco da submersão, lançou as 4 flechas e guardou o prato. As bolinhas inflamadas dançavam sobre as ondas e, ao lançamento de cada uma das flechas, um forte trovão retumbava sobre uma onda enorme, erguida como que por uma explosão submarina, fazendo surgir uma viva labareda. À sua luz, o barão pode ver as nuvens pardas que envolviam o barco e dentre as quais podia distinguir esmaecidas fisionomias humanas. Essas forças misteriosas pareciam impelir o barco para a frente com assustadora velocidade. Como que em voo o barco rompia agora através das ondas, fugindo à tempestade. Os trovões enfraqueciam e as ondas começavam a se acalmar. Em breve o céu ganhava doces claridades de azul, e, à distância, surgia a luz de um holofote. Rothschild sentia-se exausto, já não notava mais a pressão das mãos do mestre, e considerava terminado o seu trabalho. Todo o seu corpo banhava-se de transpiração, apesar da roupa molhada. Não sabia que tinha sido visto, durante o seu trabalho. Por acaso, um jovem marinheiro russo testemunhara o seu trabalho. Não pudera compreender as palavras do barão e não percebera as chamas sobre as ondas. Mas vira quando o jovem mago se inclinara para os 4 pontos, jogar as bolinhas e lançar as 4 flechas. Esse jovem marinheiro conhecia algumas das regras fundamentais do ocultismo e compreendera que um iniciado salvara o barco da submersão. Vaidoso e satisfeito, voltou o barão ao seu camarote. Pela primeira vez lançava a mão do que aprendera com Sir Gerald. Orou ardentemente, agradecendo a Deus pelo auxílio alcançado. Depois, exausto, deitou-se. Na manhã seguinte notou entre os passageiros alguma agitação. Todos falavam da terrível tempestade e do perigo que ameaçara o barco que, só por um milagre escapara ao naufrágio. Dentro de 1 hora estaremos no Ceilão, dizia uma inglesa. O capitão não sabe dizer como foi isso possível. Se o barco tivesse navegado sem incidentes, alcançaríamos este porto hoje à noite ou amanhã de manhã. E isso na melhor das hipóteses. Nunca, durante toda a sua vida, lhe aconteceu tal coisa. Powell ouvia essas conversas com indiferença. Apenas o jovem marujo não participava dos comentários gerais, mas contemplava com interesse e respeito o rosto do jovem mago. Copiara no seu caderno, da lista de bordo, o nome de Rothschild. Num belo e quente dia de agosto, a família Samburov inteira reuniu-se no terraço. A propriedade que possuíam era bela e bem situada. A casa antiga era ainda dos tempos de Catarina, a Grande, e se encontrava maravilhosamente conservada. A senhora Samburov apreciava passar ali, na companhia dos filhos, todo o verão e o outono. Além dela encontravam-se naquele momento, Anatólio, sua mulher e 2 crianças, Valéria e seu filhinho. Depois do almoço, a senhora Samburov recolheu-se para descansar um pouco, e as jovens senhoras ficaram a sós no terraço. Palestravam em baixa voz, enquanto as crianças corriam sobre a areia. Lolo se modificara pouco, rosada e vivaz como outrora, dava a impressão de uma pessoa feliz e satisfeita. Valéria, mais bela do que nunca, parecia ter se modificado sobremaneira, quanto ao seu comportamento. Com seu porte esbelto e airoso, parecia antes uma donzela do que urna senhora e mãe. Seu rosto, porém, perdera alguma coisa de sua vivacidade ao redor de seus lábios podiam-se ver, agora, pequeninos sulcos. Os seus grandes olhos escuros olhavam com singular compenetração e apenas cintilavam ao se fixarem sobre o pequenino Boris. Sofrera duramente o seu nascimento, e somente aos poucos pudera se acostumar a olhar para a criança com amizade. De princípio o pequenino ser não lhe parecia mais do que um órfão, e isso até que Lolo e sua mãe a livraram do tolo pensamento. Assim, começou aos poucos a ver no filho uma espécie de âncora de salvação. E depois o amara quase com aflição. A cada ano de crescimento, se acentuava mais a semelhança entre pai e filho. O menino, de cabelos negros, encaracolados, sentia bem que a mãe o animava, e soube aproveitar-se dessa sua fraqueza em seu benefício.
Só o amor ao filho desistira Valéria da ação de divórcio, deixando o assunto para ser resolvido depois do regresso do esposo. O tempo, esse melhor dos médicos, fizera com que ela encontrasse, por fim, a sua tranquilidade. Além disso, sentira despertar em si um vivo interesse pelo espiritismo, e principiara a estudar séria e diligentemente o assunto. Com o passar dos anos, passara sobre obras de hermetismo e ocultismo, enfronhando-se profundamente em todas essas teorias. Faltava-lhe, a este respeito, a prática tão somente. Geralmente Valéria levava uma vida tranquila e retraída. Não fazia visitas a não ser aos familiares e amigos mais íntimos. E não voltava nunca mais à casa do esposo. Alugara, próximo à residência do irmão, em Zarcogicelo, uma linda vivenda. Os verões, todavia, ia passá-los na companhia da genitora. No decorrer de certo verão, tivera que ir à Oblásia, em virtude do seu estado de saúde, e aproveitar a oportunidade para chegar a Montinhoso, onde permaneceu por algumas semanas. Ali passou a maior parte do tempo no Jardim das Rosas, outrora murado, onde deixara Boris brincar e reinar à vontade. Muitas vezes surpreendia-se pensando no pequenino Paulo de Montinhoso, que, provavelmente, também brincara naquele jardim. À noite, quando a criança dormia, sentava-se na gruta e pensava no passado. Desagradáveis lhe eram os dias quando, da parte do esposo, chegavam cartas e pacotes da Índia. Ao invés de alegria, pela lembrança, experimentava cruel aborrecimento. Nunca lera as cartas e nem abrira os pacotes, que endereçava à sua antiga residência em S. Petersburgo. Sua mãe observava que, nos dias em que recebia cartas e pacotes da Índia, ela se fazia sempre mais irritável, tornando-se, por muitos dias taciturna e inacessível. A sogra não se lembrava com muita amizade do genro distante. Ainda que Valéria nunca defendesse o esposo, diante da mãe, Lolo pôde notar que aquelas injúrias soavam-lhe desagradavelmente aos ouvidos. Lolo se fizera, para Valéria, uma amiga e conselheira em todas as questões que se apresentassem. Certo dia em que Sarah Samburoff pôs-se de novo a injuriar Rothschild, Lolo aproximou-se e abraçou-a carinhosamente, tentando acalmá-la. Querida mãe, não ofendas a Powell. Não notas que Valéria sofre, quando falas assim? Não conheces por acaso o rifão que nos aconselha a não nos imiscuirmos nos negócios alheios, ainda que sejam os de nossos filhos? Valéria tem afinal um filho, e por amor dele não quer aumentar ainda mais a distância que a separa do esposo. Imagina se, em caso de divórcio, do qual Deus nos livre, Rothschild entendesse de querer a criança. Boris, ademais, já começa a ter entendimento. Não é justo injuriar-lhe o pai em sua presença. Acredita-me, mãe, eu tenho razão. Confia em Deus. Ele levará tudo a bom termo. Com lágrimas nos olhos, a senhora Samburoff beijou a nora. Tens razão, minha boa Lolo. Mas também tens que concordar que o procedimento do barão, para com Valéria, foi de arrepiar os cabelos. Sim, concordo. Mas, o que havemos de fazer? Não podemos remediar, mas antes piorar a situação de Valéria. E seria uma crueldade, pois não? Ah, se ela quisesse ajudar a si mesma. Seria feliz. Esta alusão da senhora Samburoff se referia a uma questão que produziu grande desgosto a toda a família. Valéria era formosa demais para, apesar do seu retraimento, não ter admiradores. Mais de uma vez teve que recusar propostas, ainda que rogadas quase de joelhos, para que rompesse o matrimônio com o barão. Um dos seus mais inflamados adoradores era o Conde Promim, um jovem cavalheiro belo e rico. Soubera cativar a simpatia de Anatólio e da senhora Samburoff que, então, passara a amparar a proposta e a desejar mais que nunca, ver Valéria separada do barão de Rothschild. Só Lolo permanecia firme do seu lado. Não contraias segundas núpcias, Valéria. Como poderias saber se Promim é melhor do que Powell? Sobretudo, porém, aguarda o regresso de Powell. Assim, o assunto ficava sem resolução e Anatólio, de sua parte, também aconselhou o conde a aguardar o regresso do barão. Mais tarde então, depois do divórcio, do qual não duvidava, falaria com Valéria.
Um criado entrou no terraço e se aproximou das jovens senhoras entregando-lhes um maço de jornais e cartas. Enquanto Valéria lia uma longa missiva de sua tia e madrinha, Lolo abrira um pacote volumoso da Índia, e uma carta que viera junto, acompanhada de uma outra que se destinava a Valéria. Lolo escondeu as cartas em sua bolsa e convidou Valéria a segui-la até o quarto, pretextando ter assunto sério a tratar com ela. Quando Valéria viu o envelope, com aquela letra tão sua conhecida, fez-se pálida, porém seguiu a amiga sem dizer palavra. O que tens de tão importante a dizer-me? Recebeste carta dele. Provavelmente comunica-nos que pretende demorar-se por mais 5 anos na terra das belas dançarinas do templo. Disse Valéria chegando à alcova. Muito pelo contrário. Pauel comunica que espera estar em S. Petersburgo nos primeiros dias de outubro. Esta carta destina-se a ti. Valéria enrubesceu, porém fez-se pálida outra vez. E impetuosa repeliu a carta que Lolo lhe estendia. Não, Valéria, precisas ler esta carta, o teu dever te impõe. Disse Lolo severamente. Ele regressa agora, e basta de conflitos, que já agravaram tanto as vossas relações mútuas. O tom de Lolo deu resultados. Valéria deixou-se cair numa poltrona e fechou os olhos. A luta em que se debatia o seu íntimo, manifestava-se claramente no seu semblante. Que quer ele de mim? Nós nos tornamos tão estranhos. Lolo, se julgas necessário, lê-me por favor, a carta, baixinho. Disse ela, não existem segredos entre nós. Tu és uma irmã querida, Lolo. Lê para mim, fez-me este favor. E cobriu o rosto com as mãos. Lolo abriu a carta e leu. Querida Valéria, no decorrer destes anos, nunca me escreveste, não deste resposta a nenhuma das minhas cartas. Isso me demonstra que o teu coração ainda se encontra irado. E a me lançares à face essa ira, preferiste calar. Compreendo que estejas zangada comigo e te perdoo, por isso, o teu silêncio de todo esse tempo. Entretanto, não fizeste uso da licença que, com o coração opresso, te dei. Não escolheste outro esposo que fosse mais digno de ti, não rompeste a aliança contraída comigo, o proscrito que abandonou a esposa. E esta circunstância justamente dá-me a esperança de que sob as cinzas, em teu coração, ainda viva uma chispazinha do amor que, durante os séculos, nos ligou. Triste e magoado-lhe a notícia de que havias abandonado a nossa casa e renunciado aos meios que deixei à tua disposição. Talvez isto signifique que julgaste a minha partida como ditada pela má vontade, e tenhas o sentimento de que pretendia deixar-te para sempre. Deus é testemunha de que nunca nutri essa ideia, e de que, mesmo em pensamentos, sempre te fui fiel. Durante todos estes anos de labor espiritual intenso, levei a vida de um ermitão, de um asceta. Mas, considerando que, aos olhos do mundo és minha esposa, desejo, a palavra está grifada, observou Lolo, encontrar minha esposa em minha casa, quando voltar. Não desejo dar à sociedade novo material para falatórios, expondo-nos outra vez ao alvo das maledicências. Somente a nós compete discutir, mesmo aquilo que se relaciona ao nosso futuro, tanto mais que mesmo tua mãe se exprimiu sobre Dioníde em termos tão feios. Por amor de ti, estou disposto a esquecer tudo, e sou o primeiro a estender-te a mão para a paz. Mas, se eu não te encontrar, ao voltar, no lugar em que te deixei, considerarei a tua atitude como um rompimento definitivo entre nós. Valéria, consulta seu coração, se desejares romper os laços que nos mantêm unidos, definitivamente e para sempre. Tenho a maior das vontades de reconquistar o teu amor e o teu coração. Temos ainda a vida inteira à nossa frente e que pode ser feliz e bela. Não te coloques sob a influência daqueles que desejam nos separar. Consulta Lolo, ela é sincera, boa e justa, é tua amiga, esposa de teu irmão. O conselho que te der, virá do coração. Não te esqueças também de que a ligação entre nós, está agora purificada pelo fogo da eternidade. Sou o dedicado e profundamente teu, Pauel. Enquanto Lolo lia, Valéria chorava. Então ergueu-se de súbito para dizer, irada e ironicamente. É realmente engraçado esse déspota egoísta.
Comporta-se como se fosse eu a culpada de tudo. Só queria saber de que ele vai me perdoar. Tão magnânimo. E esse ultimato é realmente divertido. Devo voltar à sua casa e aguardá-lo resignadamente, exatamente onde, há 5 anos, me abandonou. É incrível. Quando o sultão regressa, devem todos os escravos estar prontos a recebê-lo. Excede, na verdade, a todos os limites da razão. Agitada, Valéria caminhava de um lado para o outro. Se eu pudesse me libertar dele. Mas estou presa, não apenas pela criança. Esse Geraldi nos uniu por meio de qualquer feitiçaria. Basta que me lembre da palavra divórcio e me assalta um horror, ferei-me uma dor tão grande, que me deixa imprestável para tudo. Abandono então esses pensamentos. Sinto que não posso me separar dele. Se satisfaço as suas exigências, no entretanto, me rebaixo. Lolo fez a cunhada assentar-se ao seu lado, no divã, e procurou acalmar os seus ânimos exaltados. Acalma-te, Valéria. Não exageres, olha os fatos sem ideias preconcebidas, e não te parecerás trágicos como os julgás de momento. Estamos num momento decisivo, o destino de teu filho está em jogo, o teu próprio, mesmo. E como Boris não é só teu filho, mas também de Pauel, o pai tem o direito de exigi-lo para si. Tu podes dizer, com certeza, quão triste é a vida de uma criança, quando os pais vivem separados. Valerá a pena, por uma pequena questão do teu amor próprio, que bem considerada é insignificante, pôr em jogo a felicidade de teu filho e a tua própria felicidade. Não te esqueças de que contas apenas 23 anos. Quantas moças não se casam nesta idade? A prima Nadja foi noiva durante 5 anos, teve que esperar que Leônidas concluísse os estudos universitários e conseguisse emprego depois. Quando se casaram, Nadja contava 25 anos. Depois disso, seu marido esteve por 2 anos fora, em serviço, e eles são, apesar disso, muito felizes. E finalmente, Valéria, não deves esquecer que, quando te dou um conselho, é que meditei prévia e maduramente sobre tudo. Esse conselho vem do fundo do coração, sabes disso. Afirmo-te, pelo amor que consagro a Anatólio e às crianças, que o desejo de Pauel me parece justo. Se fores ao encontro de teu marido como se nada houvesse acontecido, fecharás a todos os curiosos a boca. Por outro lado, ninguém te impedirá de te explicares com ele, a sós. Estou de todo convencida de que Pauel te ama e de que amará sinceramente a criança. Pode ser que, em princípio, ainda exista alguma frieza entre ambos, mas a paz virá depois. Valéria deixou pender a cabeça. E que dirá mamãe? Ela o odeia. E Anatólio? Lolo meneou os ombros. Por Anatólio não te preocupes. Deixa-o comigo. Asseguro-te de que ele será prudente. Quanto à tua mãe, ela não tem o direito de proibir-te que te reconcilies com teu marido, não achas? Ela não é má por natureza, mas apenas facilmente irritável. E se acalmará por fim, quando te ver feliz com Rothschild, pois serás feliz com certeza, confia nisto. Pauel não é um homem como os outros. Sabes, Lolo, receio que ele, na Índia, tenha se tornado um feiticeiro. Não queria dizer-te isso, e nem nada disse a ninguém. Ele me apareceu várias vezes. O que? Ele te apareceu? E somente agora me dizes isso? Exclamou Lolo, surpresa e curiosa. Há 4 ou 5 meses, minha ama celebrava o seu onomástico e eu lhe permiti recebesse suas visitas e congratulações. Boris já dormia. Sentei-me junto de sua caminha, mergulhada em pensamentos. E enquanto contemplava as suas feições de criança, notava a grande semelhança que existe entre o seu rostinho e o rosto de seu pai. Involuntariamente as lágrimas vieram-me aos olhos. É que me sentia só e abandonada. O meu coração oprimia-se na solidão. O menino me era tudo. De repente, uma fria aragem assoprou sobre meu rosto. Levantei-me e olhei ao redor, e imagina o meu susto quanto à minha frente, poucos passos além, vi, pairando no ar, uma bola de fogo que, aparentemente, pendia de um fio incendiado. Não pude mover-me do lugar. A bola de fogo cresceu, perdeu intensidade e se transformou num tênue nevoeiro que desenhou as formas de um homem.
Pauel estava à minha frente, envolto numa longa túnica branca. Fitou-me longamente, triste, porém, ternamente. Pareceu-me ouvi-lo balbuciar, paciência. Depois inclinou-se sobre Boris e beijou-o na fronte. Então levou a minha mão aos seus lábios e despejou sobre a minha cabeça uma mansa claridade de neve. Desapareceu em seguida. Eu senti, realmente o seu beijo sobre a minha mão, Lolo. Quase que em seguida perdi a consciência, mas voltei a mim em breve. E vi sobre a coberta de Boris, um ramalhete de flores brancas, maravilhosas, de indescritível perfume. Não foi um sonho, pois ele esteve aqui. Guardei essas flores e as sequei mais tarde. Trago-as sempre comigo e vou mostrá-las a ti. Depois desse dia, não fui mais a mesma. Quando me sinto triste e abatida, julgo perceber o perfume daquelas flores e sinto, então, que ele está ao meu lado. Quando de uma feita, censurava-o em pensamentos, senti a pressão de sua mão na minha. Tenho certeza, senti os seus dedos delgados e o anel que ele usa no dedo mínimo. São fatos estranhos, Valéria. Seria loucura tua te indispores com um homem como este que tens. Ouve, Valéria. Na próxima semana finda a licença de Anatólio, e nós partiremos daqui. Vem conosco, terás o tempo suficiente para, até a chegada de Pauel, pores em ordem a residência de S. Petersburgo. Poderás preparar tudo com calma e, apenas 2 dias antes de tua partida, comunicar teus projetos aos outros parentes. Esqueci-me de contar-te ainda outra coisa. No dia do meu aniversário, a 5 de agosto, vi, sobre a minha escrivaninha, uma grande folha de papel e um estojo de couro, que eu não conhecia. Observei melhor esses objetos e, imagina, sobre o papel, vi o desenho de um palácio indiano, a lápis. Ao pé da folha, com a letra de Pauel, estava escrito: Querida Valja, estás zangada e não gostas das minhas cartas. Esta missiva, porém, terás que ler, e aceitar os meus votos pelo teu aniversário. Beija-te eternamente o teu Pauel. No estojo estava um broche com um solitário, provavelmente uma joia de alto preço. Valéria dirigiu-se à sua escrivaninha, de onde retirou o estojo de couro de uma das gavetas. Entregou-o aberto a Lolo. Sobre o alvo cetim, estava um medalhão com uma cadeia de ouro, todo guarnecido de brilhantes. No medalhão via-se, sobre um fundo azul, o retrato em miniatura de um indiano de maravilhosa beleza. O turbante branco de neve, com um penacho de pedras preciosas, e os 2 brilhantes negros postos sobre as pupilas dos olhos, davam ao rosto uma mobilidade toda especial. Isto deve ser o retrato de algum príncipe indiano, e deve ser de um grande valor. Parece ser uma verdadeira obra-prima de arte. Disse Lolo encantada. Vês ingrata, como ele se lembra de ti. Precisas reconciliar-te com ele, tão breve quanto possível. Valéria não respondeu, mas aproximou-se da carta de seu esposo que leu mais uma vez. Isto lhe custou novas lágrimas que não foram, todavia, tão amargas quanto as primeiras. Em seu coração começou a elevar-se uma nova madrugada, e a vida já não lhe parecia tão desconsoladora como até então. O passado avivou-se de novo no seu íntimo. O velho castelo com seus fantasmas, o seu amor desvairado por Paulo, do qual não podia mais libertar-se, tudo lhe vinha de novo ao espírito. Rothschild não a amava como Paulo, mas, contudo, ela sentia bem que a influência do primeiro sobre o seu espírito era muito mais forte. Como Lolo propusera, só falou do seu regresso 2 dias, antes da partida na companhia do irmão, e de sua família, para Zarcoge-Selo. Quando, à noite, a família reuniu-se para o chá, e Anatólio falava à mulher sobre diversos assuntos domésticos, corando ligeiramente Valéria comunicou-lhes que também ela pretendia viajar, levando Boris consigo. Anatólio olhou-a admirado, sem dizer palavra, porém sua mãe observou irritada. Que ideia tola! Em S. Petersburgo o que irias fazer? E, ademais, seria injusto roubar ao teu filhinho os ares do campo. Ficarás aqui e basta. Eu não posso ficar. Pauel regressa em princípios de outubro e deseja encontrar-me com Boris em sua casa, o que é muito natural.
Para pôr tudo em ordem necessito, naturalmente, de algumas semanas. Resolvi seguir com Lolo e Anatólio. O olhar de Valéria tinha um tanto de acanhamento, mas a sua voz era firme e obstinada. Com os diabos! Mais uma vez o senhor barão deseja, e as suas ordens precisam ser acatadas. Disse Anatólio indignado. A senhora Samburov estava vermelha de raiva. O que dizes? Esse atrevido deseja ver-te em sua casa. É realmente demais. Era preciso que tivesses perdido o juízo para ires morar com ele. Ele trará consigo provavelmente, os 2 ladrões que não desejam senão o seu dinheiro. Não vês, onde ficou afinal o teu amor próprio? Não podes reconhecer, então, que ele precisa vir a ti de joelhos, pedir o teu perdão, que tu, porém, negarás. E queres te curvar como uma escrava diante do seu senhor. Nesse caso posso apenas recomendar-te o seguinte, querida Valéria, que te ponhas com uma bacia de água à porta da sua casa, lave-lhe os pés e os enxugues com os teus cabelos. Sê como a odalisca para a qual o Senhor inclinou-se outra vez. Todavia toma nota do seguinte, se de fato pretendes fazer o que imaginas, eu não te conhecerei mais. Não serás mais minha filha. Eu não desejo mais ver esse indivíduo depois da atitude que assumiu para contigo. Terminou a senhora suspirando. Anatólio quis dizer qualquer coisa, mas recebeu de sua mulher, por debaixo da mesa, uma leve cotovelada que o fez calar-se. Lolo procurou tranquilizar a sogra. Querida mãe, tu és suspeita. Larissa, por exemplo, aprova incondicionalmente o barão e aplaude o projeto de Valéria. Não me fales de Larissa, por favor. É a única culpada de tudo, da entrada de Valéria nesse infortúnio. Sob proteção dela começou esse namoro naquele infeliz e horrível ninho de corujas. Lá embaixo, na Itália, ela favoreceu o casamento. E agora minha filha tem que levar sua existência ao lado desse endemoniado. Depois de não a desejar ver durante 5 anos, e, durante esse espaço de tempo lhe ter sido talvez 50 dúzias de vezes infiel, ele regressa. Não acham simplesmente tocante que esse homem ainda se lembre de que tem aqui uma esposa? A senhora Samburov queria ainda, evidentemente, dizer alguma coisa, mas foi interrompida por um incidente desagradável. Sobre sua cabeça, vindo de fora, voejava alguma coisa que se prendeu nos seus cabelos. Ao grito nervoso da velha dama, todos se precipitaram para ela, e viram um morcego que se esforçava por libertar-se, tímido, e batia as asas. Rapidamente resolvida, Lolo tomou de um guardanapo e cobriu o animalzinho com ele. Pedindo a Anatólio que lhe passasse uma tesoura, livrou a sogra do morcego e de um bom punhado de cabelos. Matem esse animal nojento, gritou a senhora fora de si. Por quê? O pobre animal não é culpado, disse Lolo desdobrando o guardanapo e dando liberdade ao morcego. Lolo sabia que esses animais se aninham nas velhas árvores, mas até então nunca haviam invadido a casa. Não será isso um castigo que Powell e Sir Gerald mandaram pelas injúrias? E a essa lembrança só a custo pôde conter uma risada. Comovida, Valéria cruzou os portais da casa que há 5 anos abandonara tão impetuosamente. Os 5 anos de provação e sofrimento tinham passado, e o seu amor nunca tinha se apagado de todo, renascia. Ao pensamento de que veria outra vez o esposo e de que agora o teria ao seu lado para sempre, o seu coração pôs-se a pulsar violentamente. Com uma fogosa diligência, entregou-se ela à limpeza da casa, o que deveria demonstrar-lhe que não era apenas ao homem que ela amava. Precisava dar-lhe a compreender que ele precisava, primeiramente, conquistar o direito de amá-la. Queria mesmo ser, de futuro, diferente para com ele. Amável e agradável, porém, retraída, queria ela ser, para que ele não pudesse dizer que o perturbava em seus trabalhos. Baseando-se nisso, preparou-lhe o quarto de dormir ao lado do escritório. Boris, entretanto, conservou consigo. Lolo sorriu quando viu isto, mas não disse nada, e, diligentemente, pôs-se a auxiliar a cunhada. E o tempo correu veloz. Certa manhã, Valéria recebeu do esposo, um telegrama de Berlim, no qual lhe comunicava que, dentro de 2 dias, a 1º de outubro, pois,
às 6 horas, pretendia estar em S. Petersburgo. Valéria empalideceu quando se viu tão próximo do encontro. Parecia-lhe agora, que o homem que vinha ao seu encontro, era um outro, diferente daquele que conhecia, e que lhe seria impossível, ou ao menos difícil adaptar-se a esse novo homem. O seu coração, todavia, rejubilava e ficaria, agora, com ela. Toda a casa agitou-se. Enfeitaram-se as portas com festões de plantas. Valéria deu os últimos retoques nos apartamentos do esposo e combinou com o cozinheiro o seu cardápio, que deveria ser puramente vegetariano. Admitia, e com razão, que Rothschild, durante os seus estudos na Índia, não se alimentara de carnes. Especialmente satisfeitos mostravam-se o velho Samuel e Boris. O menino e o ancião tinham se tornado ótimos camaradas. Samuel contava-lhe intermináveis aventuras da juventude do barão, e fazia o coração da criança pulsar mais fortemente. Lolo quis ir à estação para cumprimentar o primo, e Larissa deliberou acompanhá-la. Anatólio, porém, só aderiu ao grupo depois de intermináveis rogos. Dispôs-se então a levar consigo o pequenino Boris. O 1º de outubro tinha chegado. Valéria ocupava-se ainda com sua toalete quando Lolo e Anatólio chegaram para levar Boris. Pensativa e nervosa, Valéria vestia-se. Dispensando a criada, dirigiu-se ao espelho. Contemplou-se inspecionando-se detidamente. Queria saber se ainda era bela, suficientemente bela para ser amada. A imagem que do espelho a fitava, tranquilizou-a. O rosto claro, onde nadavam os escuros olhos, eram ainda um feliz contraste com os cabelos dourados. De uma esbelta estatura, parecia ainda de uma jovem rapariga. Vestia um leve vestido singelamente elegante, que não lhe permitia levar ao pescoço mais do que um pequeno colar de pérolas miúdas. Ao cinto prendeu, entretanto, um ramalhete de hortênsias azuis. Tudo assentou-lhe esplendidamente bem. E suspirando profundamente, Valéria assentou-se no divã. Por que estou tão nervosa? Não me rebaixou e não me humilhou esse homem. Contudo tremo ao lembrar-me de que irei vê-lo de novo e sofro, por não poder demonstrar-lhe que já de há muito lhe perdoei tudo, e que apenas o meu orgulho me faz silenciar. O pequeno relógio sobre a lareira bateu 6 horas. Ele chegava agora. Ergueu-se rápida e desceu ao salão de onde, através da janela da esquina, podia ver um grande pedaço da rua. Os postes estavam acesos, e uma fina chuva caia. Era o legítimo e verdadeiro tempo outonal em S. Petersburgo. Junto ao portão da casa, estavam Samuel e o velho porteiro, prontos para saudarem o senhor. Agora via ela 2 autos que, rápidos, se aproximavam, e pararam junto ao portão. Valéria viu apenas quando Samuel avançou para o primeiro auto e abriu sua porta para dele sair a figura elegante, tão sua conhecida, que cumprimentou amavelmente os 2 servos e enveredou célere pela entrada. Ela se afastou da janela e quis ir ao encontro do esposo, do qual já ouvira a voz. Deu alguns passos, entretanto, e parou. Não viu, pois, quando Anatólio, com Boris, Lolo e Larissa, desceram do carro, nem quando, do segundo, desceu o secretário do barão, seguido do seu advogado. Quando Rothschild desceu do vagão, emocionou-se por ser saudado, ali mesmo na gare, pelos seus parentes. O seu olhar caiu imediatamente sobre o pequenino Boris, a quem ergueu impetuosamente e apertou com força nos braços. Só depois cumprimentou Larissa e Lolo, e abraçou Anatólio. Quando este sentiu o forte aperto de mão de Rothschild, ouviu a voz do barão, que se lhe dirigia. Agradeço-te por teres vindo. Subitamente o moço sentiu-se reconciliado, fez-se alegre e prazenteiro. Felizes tomaram os carros para se dirigirem à casa. Entrando, Rothschild despojava-se rápido do capote, ansioso por atravessar o salão e encontrar a jovem esposa. Então te via à frente dos olhos, pálida, com os olhos semicerrados, escorando-se a porta. No momento seguinte, tomava-a nos braços e cobria-a de beijos. Muito obrigado, Valéria. 1000 vezes obrigado por Boris. Que presente real me ofereces para a recepção? Valéria consentiu sem resistência aos seus carinhos, mas não os retribuiu.
Os outros membros da família entravam naquele momento no salão e Valéria esforçou-se por ocultar a sua emoção. O jantar ia ser servido. Rothschild conduziu a esposa à mesa. Lolo sentia-se no sétimo céu. Anatólio e Larissa, igualmente, não continham o seu bom humor. Apenas Valéria calava-se e, de quando em quando, lançava um furtivo olhar ao esposo. Notava-o modificado, um pouco mais sério do que dantes. Era pálido, noutros tempos, agora estava mais magro e com a tez quase bronzeada. Nos seus olhos brilhava uma nova expressão de energia e de força de vontade. No dedo mínimo brilhava um anel de rubi entalhado, o anel com que fora selada a misteriosa carta que encontrara sobre sua escrivaninha. Quando serviram o champanhe, ergueu Rothschild a sua taça e bebeu a saúde da esposa e dos seus convivas. Agradeceu também a Valéria o cuidado que pusera no selecionamento dos pratos vegetarianos. Com o calor que faz na Índia é difícil, e até perigoso, empregar-se a carne. Absorve-se geralmente alimentos mais leves e em menor porção. Explicou. Depois do café os convivas se despediram e Rothschild subiu com Valéria e Boris aos apartamentos da esposa. O menino subiu-lhe ao colo e abraçou-o tão desembaraçadamente como se de há muito se conhecessem. O velho Sauel anunciou a chegada da bagagem. Rothschild ordenou-lhe abrisse as malas. Esta interrupção suscitou a conversa entre os cônjuges, e Rothschild ergueu-se. Desculpa-me, Valéria, se me retiro por alguns minutos. Preciso separar das malas alguns objetos, nos quais os criados não podem tocar. Cearás comigo ou desejas que eu mande alguma coisa ao teu quarto? Obrigado, eu agora não sei mais. Talvez tome 2 ovos quentes e uma xícara de chá. Assim que tiver guardado o mais importante virei, se me permitires, tomar o chá aqui. Pois não, disse Valéria enrubescendo sem o olhar. Quando Rothschild entrou no novo dormitório, que lhe fora arranjado, soltou uma gostosa gargalhada. Ah, o meu novo dormitório! Ter-lhe-ia sido fácil arrumá-lo. Quer me demonstrar, certamente, que não tem necessidade do marido, e que não me perdoou as palavras de outrora. Discretamente dá-me a entender que preciso tornar-me primeiramente noivo, antes que possa ser esposo. Ela tem razão. Depois de fazer uma vida de ermitão por 5 anos, preciso, realmente, aprender a ser namorado, embora a ache tão bela quanto anteriormente, e a ame ainda do mesmo modo. Ordenou levassem os caixotes com os objetos mágicos ao seu dormitório e procurou as chaves. Nisto, levanta-se o reposteiro e o pequeno Boris, de camisola e sapatinhos vermelhos, aparece no limiar. Mamãe mandou vir aqui para te dar boa noite, disse ele correndo ao encontro do pai. Rothschild, que se voltara rápido, ergueu o menino nos braços e foi sentar-se com ele junto da lareira. E enquanto a criança tagarelava, o pai contemplava atentamente. Satisfeito via o quanto eram belas as suas feições. E passando amavelmente as mãos pelos seus cabelos crespos e negros, fitava-lhe os grandes olhos. Beijou-o então, e no seu íntimo sentiu-se erguer-se um quente sentimento, inteiramente novo para ele e que julgou ser o amor paternal, o amor que durante tantos séculos vivera no coração do conde Rindolfo e que só agora nascia no seu. Involuntariamente ergueu Rothschild os olhos para o retrato do velho conde, chamando para ele a atenção do menino. Quem é o velho senhor? Perguntou Boris. Agrada-me muito. É o teu vovozinho. Queres dar-lhe um beijo? Disse Rothschild sorrindo e erguendo o menino. Este riu-se também e osculou a mão do conde Rindolfo. Envolvendo Boris em sua capa de viagem, Rothschild ainda deixou que ele paureasse por alguns instantes. E quando as pálpebras da criança começaram a pesar, levou-o para seu quarto, junto à alcova de Valéria. Já deitado, Boris perguntou de repente. Devo orar por ti, papai? Mesmo depois que regressaste? Sim, filhinho, deverás orar, agora e sempre, por mim. Retrucou Rothschild comovido, abençoando-o. Pensativo e cuidadoso regressou ao seu quarto, indo sentar-se junto da lareira. Até esse dia, o seu filho não lhe surgira ao espírito de nenhum modo especial.
Agora, em poucas horas, Boris o cativara totalmente e um forte laço lançara em torno do seu coração. Na escola de Sir Gerald, aprendera a levar a sério seus deveres. Essa criança, que lhe fora dada por Deus, não era apenas uma alegria para os pais, mas uma grande responsabilidade para eles. Não bastava amar a Boris. Era preciso fazer dele um homem de verdade. Não era tarefa fácil essa de formar um coração tomado assim de pequenino e resolver os problemas dos quais chegava, sem dúvida, saturado, a atual existência. Estaria ele à altura dessa tarefa? De nada valia dar a vida a um ser, para depois abandoná-lo aos seus próprios instintos. Ele jurou a si mesmo lembrar-se sempre dos seus deveres, pondo o seu saber e a força, inteiramente, a serviço dos seus propósitos. Se, porventura, alguma vez não soubesse resolver por si mesmo, consultaria o seu mestre. Lembrou-se então do presente de Sir Gerald. Erguendo-se rápido, abriu sua mala e retirou dela o estojo de couro, que tinha a forma quadrangular. Com uma pequenina chave de ouro, abriu o estojo e encontrou logo em cima uma folha de papel, sobre a qual pode reconhecer a letra tão conhecida de Sir Gerald. Seguindo as instruções, deveria guardar o estojo num armário da parede. Sir Gerald recordava-lhe que justamente naquela sala havia um nicho nas condições exigidas. Ele encontrou a chave ainda metida na fechadura, como a deixara. Desocupou o armário e colocou nele o estojo, que ali ficava muito bem. Acabava justamente de fazer esse serviço e prestava-se a desencaixotar alguns objetos quando Saweli apareceu para comunicar-lhe que já eram 10 horas. O chá estava pronto e a senhora esperava-o no salão. Rothschild quase deu uma risada. Imerso no seu trabalho, esquecera a esposa no primeiro dia do seu regresso. Às pressas lavou as mãos e saiu do quarto. Como há 5 anos, quando o casal tomava o seu chá, também hoje a mesinha com o brilhante samovar estava junto do divã. Sobre uma bandeja, viu 2 chávenas, ovos quentes e torradas. Valéria, que substituíra o seu vestido por um formoso negligê, parecia triste e acanhada. Rothschild compreendeu que ela, nesse primeiro encontro sob 4 olhos apenas, devia sentir-se um tanto oprimida. A separação, durante aqueles anos, os aliara reciprocamente, e ela não sabia que atitude tomar à frente dele. Do outro lado da mesinha havia uma cadeira destinada, evidentemente, a Rothschild. Ele, entretanto, parecera não notá-la, e fora assentar-se no divã, ao lado de Valéria. Perdoa-me por ter-te feito esperar, principiou ele, mas eu estava ocupado com a arrumação da minha bagagem. Desejo, mais tarde, organizar, na biblioteca, um pequeno laboratório, e mostrar-te muita coisa interessante. Com a mão ligeiramente trêmula, pegou ele a chávena, e então fitou Valéria com aquele olhar que, através dos séculos, tinha feito tremer os corações femininos. Quero iniciar-te nos meus trabalhos, insuflar-te interesse e amor pelo mundo de além, que nós costumamos ver de tão diferente maneira. Enganas-te se pensas que eu seja, ainda hoje, a mesma de há 5 anos. Sei agora muita coisa nesse domínio. Aprendi a compreender o ilimitado mundo invisível. Se tens o desejo de instruir-me, encontrarás em mim uma discípula aplicada. Agradeço-te pela resposta. Ser-me-á um prazer instruir-te. A palestra pareceu morrer aqui. Valéria falara com brandura, sem denunciar hostilidade ou frieza. Contudo, parecia existir um intransponível muro invisível entre ambos. Especialmente Valéria se sentia sem segurança. Não somente o sentimento de que ele a amava menos do que ela a ele, a maltratava, como também temia, demonstrando-lhe o seu amor, ultrapassar os limites que ele talvez tivesse traçado. O seu coração contraiu-se magoado. Ele já não era Paulo, o herói dos quartos misteriosos de Montinhoso, era correto e tranquilo. Pensou então que, naquele tempo, muito embora ele a lançasse na miséria, ela vivera horas mais felizes do que jamais aqui. Naqueles tempos eles se pertenciam de corpo e alma. Agora ela apenas tinha a sensação martirizante de tê-lo perdido. O corpo era o mesmo, mas a alma era outra. Enquanto Rothschild, silenciosamente,
Tomava o seu chá, Valéria pensava em Montinhoso, em Paulo, nos seus trajes maravilhosos, no fogo dos seus olhos e nos seus beijos ardentes que ela julgava sentir ainda. Involuntariamente estremeceu e ergueu-se. Uma mão fria e forte, porém, agarrou-a e o seu olhar admirado encontrou-se com o do esposo. Com o rosto pálido, ele se curvava para ela. Expulsa de ti esse passado infeliz, que ainda te prende. Não invoques os dias traidores que nos ameaçam devorar. Não te manches com essas tétricas recordações. Paulo de Montinhoso foi um criminoso sem escrúpulos. Não deves mais pensar nele. Eu te proíbo. Expulsa essas lembranças de tua mente, Valéria. Ele erguera-se e o seu olhar parecia cair como um raio luminoso sobre Valéria, interpenetrando-a. Quem és tu que podes ler os meus pensamentos e conhecer as agitações de minha alma? Disse ela perturbada, levando a mão ao coração. Consegui certo grau de clarividência. E as cadeias invisíveis que, através dos séculos vêm nos unindo, facilitam-me o acesso à tua alma. Sê tranquila e nada temas, porém, disse ele mansamente, correndo as mãos de leve sobre os cabelos dela. Com esse contato, Valéria sentiu um agradável calor perpassando-lhe o corpo. Rothschild sentou-se de novo. Desejaria dizer-te ainda alguma coisa sobre as nossas relações recíprocas. Ainda guardas, em teu coração, um sentimento de ojeriza para comigo. Eu o compreendo e perdoo. Do teu ponto de vista, tens toda a razão, quando supões que eu já não te ame mais. Contudo, eu te amo ainda, com toda a minha alma, mas de uma maneira diferente da anterior. Interpretas esse amor como um sentimento de indiferença para contigo. Entre nós, entretanto, ainda existe uma coisa, o ininterrupto fluido de nessas almas. Anos de separação nos aliaram mutuamente, e será preciso algum tempo para que se restabeleçam as antigas relações entre nós. Permita-me também que te peça perdão pelas duras palavras com que te ofendi. A ira é má conselheira. Sinto que amas o outro, Paulo, e não queres saber de Powell Rothschild, que baniste do teu coração. Espero, porém, que esse banimento não seja duradouro. Farei tudo para reconquistar-te e fazer-te feliz ao meu lado. Por isso suplico-te, Valéria, quando já não sentires esse vazio entre nós, comunica-me. Aguardarei impaciente esse dia. E quando Rothschild viu lágrimas nos olhos da esposa, atraiu-a para si e disse-lhe baixinho: se alguma vez tiveres necessidade de aliviar o teu coração, por meio de uma explicação, vem a mim. Quanto mais depressa encontrarmos o caminho que nos conduz ao encontro um do outro, tanto melhor. Mas agora sobe a repousar. Nós ambos necessitamos de descanso. Capítulo 16. A reconciliação. Em seus aposentos, Rothschild assentou-se, exausto, numa cadeira. Dominara até então a sua emoção. Quando, porém, Valéria despertara nele as recordações de Montinhoso, fora como cair num vórtice. Como uma morna correnteza vieram as lembranças do passado, que ele julgara dominadas, e que lhe pareceram outra vez tentadoras. Um ilimitado desamparo se apoderou dele. Ergueu-se depressa, lavou-se com uma essência reconfortante, tirou uma cruz de ouro da mala e orou. Somente quando se sentiu inteiramente reconfortado abandonou a postura genuflexa. Parecia-lhe que uma quente mão pousava-lhe sobre a cabeça e ouviu estas palavras murmuradas junto ao seu ouvido. Estou satisfeito contigo, meu filho. Rothschild estremeceu. Seu mestre velava sobre ele, e assistira-o naquele momento difícil. E tal acontecimento lhe trouxe tão veemente a lembrança de Sir Gerald, que resolveu-se a examinar melhor os presentes dele. Fechou todas as portas, abriu o nicho da parede e aprofundou-se na contemplação do aparelho. Este se compunha de um disco negro de metal, com um funil redondo ao centro, que parecia muito mais profundo do que a grossura da moldura e brilhava com todas as cores. Sobre esse funil encontrava-se um mecanismo semelhante ao de um relógio e que tinha letras móveis. Ao lado, viu uma pequena manivela. Abaixo do funil havia uma pequena bola verde. A indicação, escrita por Sir Gerald, era nos seguintes termos:
apaga todas as luzes, distribui as letras de tal modo que elas formem as palavras infraindicadas, bem como as fórmulas que deves pronunciar antes de acender a bolinha verde. Então vira a bolinha 7 vezes. Rothschild precedeu conforme a prescrição e, com espantosa velocidade, o aparelho começou a girar. O funil fazia-se cada vez mais profundo e enchia-se de imagens escuras, dilacerados por raios. Um golpe frio de vento bateu no rosto de Rothschild, trazendo-lhe aos ouvidos um rumor semelhante ao das frondes batidas pelos ventos. E aquele ar foi aos poucos se aquecendo e difundindo um agradável perfume. Admirado observava o barão estes sucessos. O funil parecia agora de infinita profundidade. Súbito, as escuras nuvens foram sendo, aos poucos, substituídas por outras de mansa claridade e que alumiaram o quarto com singular luminosidade. Aos poucos desaparecia o aparelho todo, a parede, e tudo ao seu derredor, para dar lugar a uma imagem maravilhosa. Rothschild via o terraço da muito conhecida casa de Sir Gerald à sua frente. À mesa estavam sentados Sir Gerald e Tony Lin, que lia um livro. Prezado mestre, escapou dos lábios de Rothschild, involuntariamente. Boa noite, meu filho, disse Sir Gerald chamando a atenção de Tony Lin com um gesto de mão. Evidentemente, também este reconhecia Rothschild, como ele o reconhecera. Vê quão próximos estamos um do outro, embora o oceano nos separe. Disse Sir Gerald. Quando eu quiser falar contigo, ouvirás um acorde melodioso soar no aparelho. Então aproxima-te, e poderemos conversar. É tudo isto realidade, ou estarei sonhando? Tudo é realidade. Não posso, por ora, iniciar-te nos segredos desse aparelho, mas não está longe o dia em que um sábio o invente. Seus princípios são, aliás, semelhantes aos da radiotelegrafia, ou radiofotografia. Como poderei vos agradecer por tudo isto e por me haverdes proporcionado os meios de chamar-vos quando tiver necessidade? Ainda há pouco pudestes verificar quão fraco ainda sou. Tudo isto é muito natural, e não deves te desencorajar. Precisas aprender a entrar em contato com o homem sem te submeteres às suas influências. Por isso insisti para que voltasses ao mundo e não te entregasses à vida de ermitão. Deverás ser indulgente para com as fraquezas dos homens e estar sempre pronto a auxiliá-los e ampará-los. Somente quando as ondas de todas as paixões passarem por ti e não as temeres mais, poderás dizer, venci o animal do homem. Acenou-lhe uma despedida e sorriu. A imagem empalideceu, toldou-se em fumo e névoa e desapareceu. O aparelho estava parado. Comovido, porém feliz e satisfeito, Rothschild deitou-se. No dia seguinte começou a ocupar-se com seus negócios. Com o auxílio de seu velho e experiente advogado, conseguiu descobrir as falhas existentes na organização de suas propriedades. Dispensou os culpados e restabeleceu a ordem. Não esqueceu, igualmente, de atender aos deveres de cortesia. Foi, na companhia de Valéria, a Pavlovsky, em visita aos Bakulin, visitou Anatólio e sua família, e ainda alguns parentes e conhecidos íntimos. Como o mundo aos milionários muita coisa perdoa, essas boas pessoas pareceram haver esquecido tudo quanto, há 5 anos, tinham dito do barão, antes da sua partida. Os maiores gritadores estavam quietos, e se sentiram no 7º céu quando viram a Rothschild, e o visitaram com prazer, a miúdo. Embora Rothschild estivesse intimamente revoltado com a falta de caráter dos homens, recebia-os cordialmente. De sua parte, Valéria, pelo contrário, recebia-os obrigatoriamente. Rothschild organizara, na biblioteca, um pequeno laboratório, onde guardava os presentes de Sir Gerald. Aparentemente parecia que tudo tomara sua feição antiga. As visitas sucessivas, porém, sofreram um arrefecimento, quando evidenciou-se que o casal não se mostrava disposto a oferecer recepções e, afora isso, comparecia tão poucas vezes ao teatro. Apenas às horas determinadas para as visitas, apresentavam-se uns poucos, às vezes pessoas que Rothschild nunca havia visto e que agora afirmavam tê-la visto aqui ou ali, e o estimavam.
Esses visitantes eram-lhes desagradáveis, contudo ofereciam-lhe o ensejo de realizar as proposições que Sir Gerald lhe dera. Muitos os procuravam para satisfazer a curiosidade. Sobre a viagem e a personalidade do barão, corriam as mais extravagantes versões. A fonte de uma delas, era o jovem marujo que observara-o a bordo, quando conjurava a tempestade no Oceano Índico. Essa narrativa não falhava, naturalmente, em seu efeito, tanto mais que, por esse tempo, Rothschild já tinha salvo da morte algumas pessoas de suas relações e que a ciência médica desenganara e era tido como um feiticeiro. Salvara da morte o filho de seu porteiro, que fora mordido por um cão hidrófobo, e curará a um paralítico. De que modo essas notícias tinham ganho publicidade, ninguém podia dizer. Mas envolviam Rothschild numa atmosfera de lendas inverossímeis. O barão, entretanto, parecia não dar tento aos boatos. A sua própria vida lhe proporcionava o suficiente conteúdo a não participar das conversas dos outros. Cativara completamente o coração de seu filho. Contava-lhe lendas formosas e tomava parte nas suas brincadeiras. Entretanto, soubera, igualmente, acostumar a criança a uma cega obediência. Ainda não se explicara com Valéria. Persistiam, entre eles, as mesmas tensas relações. Até certo ponto, Valéria o temia. Sabia que ele podia ler o seu pensamento, e então fugia-lhe sempre que possível. Na sua presença, pois, esforçava-se por pensar em coisas triviais e às vezes ele se revoltava com o fingimento da esposa. Com prazer teria-lhe ensinado alguma coisa do seu saber. Mas não o podia fazer. Somente agora podia dar valor ao trabalho dos missionários, que renunciavam à ascensão aos mundos melhores e que, sem recursos e apesar de tudo, põe a sua vida à disposição do esclarecimento das massas, pelo que nunca recolheram mais que ingratidão, escárnio e desprezo. Valéria, por seu lado, esperava uma manifestação amorosa de seu esposo, e não reconhecia a paciência que ele lhe dispensava. Não podia saber quão pesado se tornava para Rothschild essa paciência. E para este, o seu treino no campo da paciência, fazia-se-lhe fora imposta justamente através da esposa. E assim corriam os dias. Valéria recebera um convite dos Baculin para ir a Pavlovsk. Larissa, que tinha deslocado um pé, desejava ver a afilhada. Com a carta na mão, entrou no laboratório de Rothschild indagando se poderia, por 2 ou 3 dias, ausentar-se do lar. Não levarei Boris comigo, pois se encontra um pouco resfriado. Tu cuidarás dele, pois não? Rothschild concordou, prometendo ir buscá-la e aproveitar o ensejo para fazer uma visita à enferma. Valéria deveria telefonar-lhe quando desejasse regressar. Na noite seguinte, estava Rothschild no seu gabinete de trabalho a ordenar as folhas de um manuscrito quando, de repente, ouviu um leve badalar de sino, partindo do nicho da parede. Admirado aproximou-se do local, abriu o armáriozinho e pôs o aparelho em movimento. Um susto tremendo teve quando, em lugar do castelo indiano viu, em chamas, a vila do Major Baculin, em Pavlovsk. Grossas nuvens de fumo e enormes labaredas envolviam a casa toda, e penetravam já no quarto da torre, que Valéria costumava habitar quando visitava os Baculin. O barulho feito pelos moradores despertara Valéria. Levemente vestida, correra ela à janela, a obter ar, pois o quarto enchia-se de fumo. Meio desfalecida de susto, quebrou ela, com o castiçal, as vidraças, sem saber que assim mais alimentava as chamas. Então, de fora, o vento, fortíssimo, levou-lhe as labaredas quase que ao rosto. Rothschild emitiu um grito abafado, quando viu a esposa em risco de vida. O que deveria fazer? Ficar aqui ou correr para lá? Um brado angustiado de socorro, partiu então de seus lábios. Corre lá, salva tua esposa e volta imediatamente, mas cala-te. Ouviu uma voz à distância, voz conhecida a ordenar-lhe. A visão desfez-se no aparelho. Tão depressa quanto possível, desceu as escadas, sem que encontrasse nenhum dos criados, e tomou o primeiro alto que passava atirando-se exausto sobre as almofadas. Para Pavlovsk, rápido, rápido. Tão depressa quanto puderes e não terás nada a perder.
disse ao chauffeur dando-lhe o endereço. Como o vento, o auto corria pelas ruas da cidade alcançando, em breve, as estradas. Para Rothschild, os minutos pareciam horas. Mais depressa, replicava o barão. Em louca disparada, corria o auto na escuridão da noite. Já se via Pawlowski, a rua principal, aqui. A travessa, mais uma curva forte, e o carro parava brecado por segura mão, junto à compacta multidão que olhava horrorizada a vila em chamas. Rothschild saltou para fora, rompeu, sem consideração nenhuma, a multidão, e chegou à casa sinistrada. Sem refletir um segundo, penetrou por meio das chamas e do fumo em direção à escada, que conduzia à torre. Os habitantes da vila haviam se acomodado mais cedo do que de costume, pois que Larissa necessitava de descanso. O fogo irrompera na cozinha, que ficava numa das dependências da vila. Uma das criadas havia tirado a cinza do fogão sem dar atenção às brasas que ainda restavam. Estas atearam fogo à cesta de cinzas, que era de um tecido muito apertado e encontrava-se muito seca. Na cozinha as labaredas achavam farto alimento. Pelo fumo e pelo estalar do fogo, despertaram, primeiramente os criados, que deram o alarme. Felizmente o telefone não fora alcançado e o Major Baculin pudera pôr-se em contato com os bombeiros que, em poucos minutos, encontravam-se no local do sinistro. A cozinha estava tomada pelo fogo, que começava a atingir a torre e o telhado do edifício. Depois de retirar sua esposa da casa, mandou o major uma das criadas ir ter ao quarto de Valéria, a fim de despertá-la e auxiliá-la. Mas a escada já estava cheia de fumaça, de sorte que a criada não ousou transpô-la e cuidou de salvar, antes, os seus próprios haveres. Só os gritos dos bombeiros despertaram Valéria. Rápida vestiu-se e dirigiu-se à porta. Mas nem bem abriu-a, uma nuvem de fumaça veio-lhe ao rosto, obrigando-a a fechar a porta de novo. Na tentativa de encontrar socorro por outro lado, arrebentou as janelas. O major, que recolhera a esposa à casa de um vizinho, voltara em busca de Valéria. O tinir das vidraças partidas, levou-o a olhar para o alto, onde viu, nas janelas da torre, o rosto aflito de Valéria. Tomou então as providências para a salvação da infeliz. A escada não ardia ainda, mas estava invadida pela fumaça. Tocadas pelo vento, as chamas já tomavam uma parte do corredor. A fumaça, compacta e asfixiante, não deixava os bombeiros passarem. Pela parte exterior, não foi possível alçar uma escada, as labaredas envolviam, por todos os lados, a torre. O major estava quase desanimado. Ele próprio tentou passar através da escada, para o telhado. À janela, porém, já não via Valéria. Acenavam-lhe e gritavam, ela deveria saltar para ser colhida por uma rede que, embaixo, haviam esticado. Mas embalde, Valéria não respondia. Quase que sem sentidos, ela caíra junto da janela e orava. Os brados que subiam de fora, ela quase já não os ouvia mais. Em seus sentidos, apenas a lembrança do esposo e do filho demoravam. De repente, estremeceu. Um violento golpe de ar frio alcançou-a. Ganhando alento, ergueu a cabeça e não quis acreditar em sua vista, quando viu Rothschild muito pálido, na porta. Não teve tempo para refletir. Rapidamente ele se aproximou, ergueu-a, e, nos braços firmes, arrebatou-a pelo corredor, descendo através do fogo e do fumo, sobre os degraus oscilantes e abrasados da escada. Ninguém observara a entrada de Rothschild na casa. A confusão aumentara. Finalmente, um bombeiro decidira-se, mais uma vez, tentar salvar a moça. Chegara somente ao pé da escada, porém, quando viu, através da fumaça e das chamas, um homem que, correndo, descia as escadas, trazendo nos braços a senhora da torre. Como um tufão, passou por ele e, na rua, foi entregá-la, salva, a um outro bombeiro. Powell, graças a Deus, tu salvaste Valéria. O Major Baculin vira Rothschild e correra para ele. Nesse momento, porém, ruía uma ala lateral, e a atenção do major desviou-se do barão. Rothschild aproveitou-se desse momento para, conforme indicação de Sir Gerald, desaparecer no meio do povo.
Tomou seu alto e, às pressas, regressou a S. Petersburgo. Quando o major procurou o barão, este tinha desaparecido. Debalde procuraram-no, e finalmente espalhou-se o boato de que ele se aproximara demais do prédio em chamas e fora atingido pelas vigas que caíam, ficando sob os escombros. A massa popular e os bombeiros não o conheciam, mas o major e a criadagem afirmavam tê-lo visto distintamente. Transportaram Valéria para o local em que se encontrava Larissa, e onde a moça retomou a si. Entre mentes os bombeiros tentavam dominar o fogo. Depois de meia hora, tinham conseguido extinguir parcialmente o incêndio, e puderam iniciar as buscas de Rothschild que, ao se supunha, perecera sob os escombros. O major lamentava profundamente a morte desse homem que tanto prezava, que não foi encontrado. Enquanto em Pavlovsk procurava-se, inutilmente o seu cadáver, depois de uma louca corrida, quase que totalmente exaurido, Rothschild chegava à sua casa. A criadagem dormia, e ele pôde chegar aos seus aposentos sem ser visto. Como um embriagado, avançou até a poltrona, onde se assentou. Sentia-se muito fraco, e com as mãos em fogo. Só então notou que tinha as mãos inteiramente recobertas de bolhas de queimaduras, e que o próprio cabelo trazia chamuscado, a roupa suja e em parte destruída pelas chamas. Depois de descansar um pouco, retirou de sua mala algumas pomadas e essências, com as quais friccionou as mãos e o rosto. Depois tomou um copo de vinho e tocou a campainha, chamando Samuel. Alguns minutos se passaram antes que o velho viesse. Sim, meu velho, estou em ótimas condições, pois não? Quis experimentar uma nova mistura química no laboratório e queimei um pouco as mãos. Explicou sorrindo. Mas senhor, com essas vossas experiências, podereis sofrer ainda um grave acidente. E o vosso robe de chambre novo, vede como está. Meu Deus, como se tivesse limpado, com ele, a chaminé. Respondeu Samuel com ligeira admoestação, porém respeitosamente. Quando encontrou o banho posto, Rothschild deitou na água algumas gotas de uma essência que a deixaram com uma leitosa cor. Depois do banho, sentiu-se reconfortado e voltou satisfeito ao seu quarto. Samuel deveria trazer-lhe qualquer coisa para comer. Samuel, porém, demorou-se muito, de modo que Rothschild teve que premer de novo a campainha. Então, um tanto embaraçado regressou o criado. Acabam de telefonar de Pavlovsk, porém não pude entender nada. Parece que, em virtude de um incêndio, todos perderam o juízo. Rothschild lembrou-se de Sir Gerald. O que houve? Dize-me, o que te disseram pelo telefone? A vila do Major Baculin foi devorada pelo fogo. Dizem que não morreu ninguém e que apenas as roupas da patroa ficaram perdidas. Pedem que lhes mandemos outras. Mas vós, senhor, ao que dizem, morrestes no desastre. Os bombeiros não puderam encontrar, até agora, o vosso cadáver. Provavelmente enlouqueceram. Dizia-lhes que estou com vida e com saúde, e que podes provar que não me afastei de casa. Foi o próprio senhor major quem telefonou, e quando eu disse que viria dar-vos a informação a respeito e dizer-vos que a senhora baronesa estava salva, e que não era preciso procurar-vos lá, pois que estáveis aqui, e acabáveis de sair do banho, o senhor major se exaltou comigo, disse-me que me retirasse do aparelho e chamasse outro criado que não estivesse embriagado. Eu que nunca, em toda a minha vida tomei um trago de vodka, hei de estar embriagado. Não, senhor, fazei-me um favor, ide vós mesmo ao telefone, disse o velho Samuel profundamente magoado com a observação do major. Rothschild riu-se francamente. Tranquiliza-te, meu velho, irei eu mesmo falar ao major. Sorridente aproximou-se do aparelho e colocou o fone ao ouvido. Boa noite, Piotr Petrovich. Disse amavelmente. O meu velho Samuel acaba de dizer-me, muito emocionado, que procuras o meu cadáver entre os escombros da tua vila. Como foi que tiveste essa ideia genial? Não tinha me lembrado ainda de morrer, e, pelo contrário, tenciono ainda viver muitos anos, para a alegria minha e de meus amigos. Dizer-me, agora, como estão Larissa e Valéria, e como se originou o sinistro. Mas, com todos os demônios.
Tu és então um diabo ou podes te dividir em dois? Eu e minha criadagem temos certeza de termos visto a ti aqui. E, graças a Deus não estamos embriagados. Disse Baculin irritado. Desculpa-me, caro Piotr, mas não posso, sinceramente, dizer-te a quem viste. Apenas posso afirmar-te que não arredei o pé de casa. Fazia, justamente, no meu laboratório, uma experiência que falhou. Queimei-me com isso, ligeiramente, e sujei-me bastante. Por isso tomei um banho. Mas, dize-me agora, pelo amor de Deus, qual é o estado de tua esposa e de Valéria? Minha mulher escapou com um grande susto apenas, e Valéria sofreu um profundo desmaio, do qual, entretanto, voltou logo. Ela sofre fortes dores de cabeça motivadas pela fumaça que quase a asfixiou. Mas não há perigo nenhum, dizem os médicos. Necessita tão somente de repouso. Manda alguns vestidos para tua esposa, pois os que trouxe se queimaram. Eu próprio irei, amanhã cedo, e levarei tudo. Então até amanhã. Contudo eu te vi aqui, senhor feiticeiro. Murmurou Baculin depondo o fone, porém esquecido de que Rothschild podia ainda ouvir. Rindo, Rothschild voltou ao seu quarto. Pedindo que o acordassem às 9, deitou-se. Sentia-se inteiramente feliz. O que, naquele dia pudera realizar, pagava com farta recompensa os seus 5 anos de trabalhos esforçados. Depois de sua conversa com Rothschild, o major mandou suspender a procura do suposto morro e tentou salvar o que podia ser salvo. O estrago, felizmente, não era tão grande quanto de princípio parecia. Como o corpo principal da casa fosse de tijolos, foi possível preservá-lo de fogo. Da cozinha e da torre, porém, só restavam as vigas carbonizadas. A vila para o qual a família transladou-se, pertencia igualmente ao Major Baculin, que a alugava durante o verão. Estava então desocupada, e o Major pôde instalar-se ali. A emoção sofrida não deixara Larissa dormir. Logo de manhã, bem cedo, fez-se ela transportar à sala de visitas, onde esperou o marido. Um pouco fatigado chegou, momentos depois, o Major, satisfeito por ter podido salvar quase tudo. Pelo amor de Deus, Pedro, dize-me, o que falavas lá embaixo? Que história é essa com o barão? Não compreendi nada do que falavas com Masha. Ele esteve presente e pereceu no incêndio. Seria horrível demais. Que golpe para a pobre Valéria. Depois disso tudo, sinto-me como uma pilha elétrica. Se tranquila, o mestre feiticeiro vive, e até falei com ele pelo telefone. Entretanto eu mesmo o vi, quando saiu da torre, trazendo Valéria nos braços. 1 minuto depois ruí a escada e me é absolutamente inexplicável que ela ainda tenha suportado o peso de 2 pessoas. Enquanto eu, um bombeiro, e diversos dos criados o vimos aqui, distintamente, o feiticeiro tomava um banho em sua casa, o que Sauele pode testemunhar. Dou a minha cabeça a cortar, se o demo não esteve metido neste negócio. Terminou Baculin exaltado. Valéria ao retornar a si também não pudera conciliar o sono. Recordava-se perfeitamente bem de que o esposo surgira na porta do quarto, a erguera e transportara através do fogo e do fumo, para fora. Não podia, porém compreender como ele pudera chegar de noite e tão depressa de S. Petersburgo. O seu aparecimento, também, fora tão singular. Todos esses pensamentos produziam-lhe fortes dores de cabeça e apenas de madrugada conseguiu conciliar o sono. E acordou tarde. Vestindo um roupão de sua tia, saiu a ver o que sucedera. O major voltara ao local do sinistro e Larissa estava a sós na sala. Larissa temia que o boato da morte de Rothschild tivesse igualmente chegado aos ouvidos de Valéria. Por isso apressou-se em tranquilizá-la, narrando-lhe os sucessos extraordinários. Valéria empalideceu e calou-se pensativa. De súbito, porém, atirou-se de joelhos aos pés de Larissa, soluçando. É verdade, sim, ele me salvou, eu própria o vi e o reconheci, não sei como pôde fazer isso. Com toda a certeza com o que aprendeu. Ele aprendeu a dominar forças que desconhecemos, e assim te salvou. Afinal, não foi em vão que ele passou 5 anos como discípulo de Sir Gerald.
Pressente o perigo que te ameaçava, e, por aí, podes verificar o quanto te ama. Tu, porém, não és boa para ele. Tens razão, titia. Sou injusta e ingrata, e ele é tão bom, paciente e condescendente para comigo. Mas eu temo o seu saber. Ele sabe ler os meus pensamentos e, como vimos agora, pressentir e prever as coisas. Agora compreendo que ele não pode mais ser como outrora. Sou culpada, e desejaria consertar tudo. Mas não sei como fazer. Ajuda-me, titia. Larissa atraiu-a a si e beijou-a. Tudo quanto me disseste, poderás consertar, querida filha. Não sejas mais caprichosa e injusta, mas franca e positiva como o és por natureza. Deixa-o ler os teus pensamentos. Nada tens a ocultar, enfim. Procura compreendê-lo, ser-lhe amiga e companheira. Crê-me, uma explicação franca é muito melhor do que um falso orgulho, que não pode existir entre esposos. Valéria ergueu-se resolvida. Tens razão, titia. Quero amá-lo como ele o merece, sincera e dedicadamente. Não desejo perturbá-lo em seus trabalhos, posso pedir-lhe todavia, que faça de mim uma sua discípula. Um criado anunciava a chegada de Rothschild que, acompanhado do Major Baculin, entrava logo em seguida. Mostravam-se ambos alegres. Valéria, trago-te o teu feiticeiro Mor. Ainda agora ele nega que tenha estado aqui. Tu, porém, deverás saber quem te salvou. Eu estava desmaiada e nada vi. Redarguiu Valéria acanhada. E, naquele momento, pela primeira vez, ela retribuiu o beijo que, cumprimentando-a, o barão depositou-lhe na face. Rothschild trouxera consigo a criada de quarto da esposa, com a necessária roupa, e a moça correu ao quarto para se vestir. Logo depois de refeição, o casal Rothschild regressou a S. Petersburgo. Durante o percurso, não falaram de outra coisa que não fosse o incêndio, e, ao chegarem à residência, Rothschild recolheu-se logo aos seus aposentos. Com uma pontinha de vergonha e levemente agastada, Valéria, igualmente, subiu para seu quarto. Mas, daquela vez, vencendo os seus sentimentos de cabeça erguida, procurou os apartamentos do esposo. Sem fazer ruído, levantou os reposteiros e entrou. Diante da lareira, sentado na sua poltrona favorita, Rothschild alheara-se em profundos pensamentos. Ele não ouvira o frufru do vestido de Valéria. Seu perfil altivo, recortava-se diante do clarão vermelho do braseiro. Suas sobrancelhas cerravam-se impenetravelmente e o seu olhar perdia-se nos retratos do Conde Rindolfo e de Sir Gerald, que tinha pela frente. Este último envolvia-se nos seus trajes indianos. O seu olhar indevassável olhava a seu contemplador e tinha a expressão enigmática que somente as criaturas que pairam entre o mundo material e o mundo espiritual podem observar. Com o coração palpitante, Valéria contemplava o esposo. Em que pensaria ele? Com certeza em alguma coisa distante, e que não estava entre as paredes da casa. Ele dissera um dia: a alma pode voar pelo espaço infinito quanto sabe desprender-se da prisão do corpo. Durante um momento, Valéria hesitou ainda, mas, então, com passos firmes, avançou para o esposo e ajoelhou-se diante da poltrona dele, descansando a cabeça sobre a sua mão. Perdoa-me, Pauel, o ter sido tola e má para contigo. Só ontem, durante as horas da noite, compreendi o que te tornaste com os teus trabalhos. As lágrimas embargavam-lhe a voz. Rothschild estremecera, e nos seus olhos nadou um brilho chamejante. Atraiu Valéria para si e beijou-a na boca, ardentemente. Meu amor, nada tenho a perdoar-te, pois a provação que tiveste que suportar foi pesada, e o teu rancor para comigo justificável. Agora me dás de novo o teu coração e eu espero, cheio de fé, que queiras participar da minha missão e da minha vida. Assim, me restituis toda a minha felicidade. Sim, Pauel, desejo merecer-te. Desejo dizer-me tua esposa e amar-te não somente como meu esposo, mas também como meu amigo e mestre. Toma-me por tua discípula e eu farei tudo por compreender-te. Sinto-me bem aqui, em teu gabinete de trabalhos. Parece-me sentir entre estas paredes, uma atmosfera saturada de harmonia, e, apesar dos meus parcos conhecimentos,
compreendo que somente a paz e o silêncio permitem nos aprofundarmos no infinito mundo espiritual. Durante os anos da nossa separação, aprendi que o bulhento mundo lá de fora é perfeitamente dispensável à nossa felicidade. Não me será difícil libertar-me totalmente dele para viver tão somente para ti e para o trabalho que iremos desenvolver e através do qual iremos conhecer a onipotência de Deus. A noite passada, me demonstrastes a força benéfica do teu saber, ao qual devo a minha vida. Se quiseres, nos mudaremos para qualquer uma de tuas propriedades para, longe de tudo, vivermos tão somente para a conquista da sabedoria e para o nosso querido Boris. Profundamente emocionado, Rothschild ouvia-a olhando para o seu rosto emocionado, onde os olhos da moça brilhavam intensamente. Giovanna, vencemos, neste momento, o nosso passado que é muito mais remoto e fabuloso do que tu pensas. Vejo que Deus perdoou minhas faltas pois, que, no limiar de minha nova vida, liberto do karma vingador, dá-me ele a esposa com a qual até então eu apenas sonhara, a esposa que me pertence, não apenas materialmente, mas que também espiritualmente participa da minha vida. Agradeço teu propósito de viver comigo em qualquer uma das minhas propriedades, mas, em virtude da vontade do meu mestre, não devo ser ermitão, mas viver dentro do mundo. E Rothschild repetiu a Valéria, tudo quanto, neste sentido, lhe dissera Sir Gerald. Por isso tudo devo continuar aqui, tendo maiores oportunidades e possibilidades de entrar em contato com os erros dos homens e de tentar curá-los. Eu mesmo, devo, sempre, submeter-me à prova, para ver se sou capaz de resistir firmemente às tentações que se aproximam. Tu me ajudarás nisso, e repartiremos a nossa vida. Uma parte do nosso tempo dedicaremos à sociedade e às exigências que ela nos impõe. A outra parte, que é a mais bela, dedicaremos aos nossos estudos e ao nosso aperfeiçoamento, bem como à educação de nosso filho, tal como Deus o ordena ao homem. Depois desta longa explicação, Valéria e Rothschild se sentiram mais próximos do que nunca. Sabiam, agora, que já não existiam sombras entre eles. Na noite deste dia, Rothschild descreveu à esposa a sua viagem à Cidade Morta e a história do príncipe Adskimitra. Enquanto Valéria, cheia de interesse, contemplava as fotografias da urbe e do grupo do dragão, Rothschild entregou-lhe os presentes de Balarama, as joias de Bauane. Com grande surpresa Valéria admirou as preciosidades, não se cansado de fitá-las. Deverias mostrar esses objetos maravilhosos a algum arqueólogo. Creio que nenhum mortal contemplou, jamais, coisas tão belas. Disse ela. Alegre, Rothschild tomou o diadema e colocou-o sobre os doirados cabelos, pondo-lhe sobre o colo, o maravilhoso colar. Desejaria ver-te com estas joias quando retornar à bela estação. E por falar em estação, este inverno ainda nos manteremos aqui. Entretanto, quando chegar o verão, partiremos para o nosso velho e querido Montinhoso. Queres mesmo ir a Montinhoso? Sempre pensei que esse lugar te fosse desagradável. Gosto, porém, imensamente de Montinhoso, e alegro-me como uma criança, a simples ideia de tornar até lá. E por que Montinhoso haveria de ser-me desagradável? O velho castelo, bem como os seus proprietários, libertaram-se. Fundaremos ali, um asilo para a velhice desamparada, como há muito imaginei. Entre os muros em que o criminoso Paulo foi alcançado pela nêmesis vingativa, de agora em diante irão encontrar agasalho os velhinhos desprotegidos e aleijados. Como há de estar contente o espírito do velho conde Rindolfo, vendo-nos agora, a caminho do aperfeiçoamento. Eu desejaria, imensamente, saber se ele me perdoou de todo, se retirou de sobre minha cabeça a terrível maldição que me lançou. Disse Valéria. Em amargo momento ele te maldisse, mas, com certeza, já de há muito te perdoou. Queres vê-lo e ouvir de sua própria boca o seu perdão. Mas seria possível? Como o chamarias? E não seria impressionante, agora, com as trevas da noite? Perguntou Valéria medrosa. Não, Valéria, ele virá à plena claridade, e te surgirá como qualquer vivente. De sua caixa Rothschild retirou uma vara com 7 pontas, colocou-se diante do retrato do conde Rindolfo e traçou um círculo que,
imediatamente, fosforescendo, ficou brilhando no ar. Em voz alta pronunciou algumas fórmulas. O retrato foi envolvido por uma nuvem, no qual começou a girar uma bola luminosa. A nuvem tomou então uma forma humana, ganhou contornos e diante de ambos surgiu a figura do conde Rindolfo. Como no retrato, vestia o paletó preto e conservava o mesmo rosto sereno e sorridente. A aparição aproximou-se mais e estendeu a mão a Valéria. Por um momento ela hesitou, mas, em seguida prostrou-se de joelhos e pousou os lábios sobre a mão quente e viva. Eu te agradeço, tio Rindolfo, e nunca hei de me esquecer de ti. Disse Valéria chorando baixinho. A aparição estendeu as mãos abençoantes sobre a cabeça de Valéria, abraçou a Paulo e beijou-o na testa. Alguns segundos depois tudo desaparecera. Oh, quanto sou feliz! Ele me perdoou e abençoou. Que belo dia, Pauel! Disse Valéria satisfeita. Só falta uma coisa. Ainda não agradecemos a Sir Gerald, o nosso benfeitor. Sim. Escrever-lhe-emos imediatamente para lhe agradecermos todo o benefício que nos fez. Escrever-lhe? Não. Nós lhe explicaremos verbalmente o nosso agradecimento, para casos de urgência, confiou-me ele um segredo mediante o qual posso encontrá-lo e vê-lo a qualquer hora. Mas deves jurar-me que ninguém, jamais, saberá qualquer coisa a respeito. Valéria prestou-lhe um severo juramento. Então, Rothschild abriu o escrínio da parede, e pôs o aparelho em movimento. As ondas atmosféricas se espalharam e, em breve, viam eles o quarto de Sir Gerald, no castelo indiano. Ele estava à janela, e parecia emitir uma suave luz azulada. Imediatamente volveu a cabeça e cumprimentou o par com um sorriso e um aceno de mão. Rothschild atraiu Valéria a si e ambos fitaram o mago. Meu caro mestre e benfeitor, vide a nossa união, que a si devemos. Abençoai-nos e guiai os nossos passos na senda do aperfeiçoamento do nosso espírito. Sir Gerald ergueu a mão e uma viva luz partiu dela, envolvendo o casal. Congratulo-me convosco e vos abençoo, queridos filhos. O passado foi riscado da vossa vida, e vos encontrais no limiar de um risonho futuro. O vosso amor vos protegerá de todos os perigos nesta senda de purificação. Nunca esqueçais, porém, de que, para aqueles que conseguem levantar o véu de Ísis, não existe retorno. A ascensão é árdua, e somente a força da bondade poderá valer-vos, amparar-vos, orientar-vos para a frente. Assim, pois, segui subindo, ao encontro da luz. Lá vos aguardará a recompensa que receberão todos aqueles que venceram sobre os pecados de sua carne. Abençoando, o mago estendeu os braços e a sua imagem esvaneceu-se no aparelho, que se imobilizou. Durante alguns minutos, Valéria e Rothschild estiveram em silêncio. Rothschild respirou profundamente. Sim, para nós que já vimos e conhecemos tanto, não é possível voltar atrás. Olhemos, pois, corajosamente para a frente e esforcemo-nos pela luz, que este é o desejo de Deus, o Pai Onipotente. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.